Oi, meu nome é André, sou biólogo e estou aqui hoje a convite da Casa de Acolhida para estar trazendo a vocês uma nova proposta de oficina, né, que seria o trabalho com as hortas urbanas, aprendendo a reutilizar aquilo que você tem dentro da sua casa. Aqui, como você pode ver nesse slide, né, é como planejar a minha horta. Nós temos alguns itens que são, né, os pontos principais daquilo que a gente precisa. Como identificar um local para a gente poder estar, né, alocando a nossa horta. Esses pontos, de 4 a 5 horas de sol por dia, né, é o primeiro ponto. De preferência, o sol da manhã, batendo o sol da manhã. Por quê? Porque não vai agredir as nossas plantas. E a maioria delas necessita desse sol matinal. Né? O sol da tarde ele passa a ser muito agressivo para a nossa horta. A gente precisa também saber escolher, né, o tipo de solo que a gente vai cultivar as nossas hortaliças, né? Então, escolher uma terra boa, né, bem adubada, para poder estar dando início ao nosso cultivo. Um ponto de acesso à água, ou seja, a gente tem que ter, se for fazer em canteiro, ter um ponto de mangueira próximo dos canteiros, e se for fazer o uso da horta vertical, usar o regador, né? Ter um regador para estar levando água às nossas plantas. Outro ponto, né, importante, e o último que eu vou citar nesse slide, é a ventilação. Por que a ventilação? Né? Se a gente tiver uma corrente muito forte de ar naquele local onde vai estar a nossa horta, ele passa a desidratar as nossas plantas. E se tiver uma ventilação de menos ou ausência de ventilação, as nossas plantas vão estar suscetíveis a praga e doença, né? E isso a gente não quer na nossa horta. E agora, né, você deve estar se pensando, eu preciso de um espaço muito grande para ter uma horta? Não, na verdade você não precisa, né? Qualquer pequeno espaço a gente pode estar reaproveitando, né, materiais que a gente tem em casa mesmo para poder dar início à nossa horta. Os pallets que a gente não usa mais, os caixotes, né, latas, garrafas, tudo isso pode ter uma nova utilidade, né, e além disso produzir algo, né, o nosso quintal passa a ser produtivo, né, produzir uma hortaliça ali que a gente vai usar na nossa salada e coisa e tal. E as ferramentas necessárias, né? A gente precisa, como toda atividade, tem algumas ferramentas que é necessário para né, a prática da atividade. Na horta, as ferramentas principais, né, que a gente precisa ter, se for canteiro, é uma enxada, uma pá, um piruzinho, né, uma peneira, né, uma mangueira, borrifador, regador, né? Agora, se for na jardineira, aquelas pazinhas, né, pequena para poder estar cavucando a terra, estar revolvendo a terra. A luva principalmente para a gente evitar cortes nas mãos, né? Principalmente quando a gente lida com a tesoura de poda ou plantas que têm espinhos, né? Um exemplo é a Ora pronobis, né? Que é muito usada na alimentação e quando a gente vai colher, ela tem muitos espinhos. Isso pode acabar machucando a sua mão e a gente não quer isso. Então, o legal é a gente ter o mínimo de ferramenta necessária para poder estar fazendo a prática da horta. E agora, começando o nosso plantio, né, qual os pontos que a gente deve atentar para começar o nosso plantio? Primeiramente, né, a gente tem que respeitar a época de plantio. O porquê respeitar a época de plantio, né? Porque senão a planta ela não vai desenvolver e se desenvolver ela não vai desenvolver legal, né? E como que a gente faz isso? Quando a gente compra um sachêzinho de semente, no verso ali já tem a época, né, que aquela semente deve ser plantada. E a gente deve respeitar aquela época, né, para que ela possa florescer e dar fruto, né,
que é o que a gente quer. A gente quer ver a nossa planta ela se desenvolver bem. Um outro ponto é a preparação do solo, né? Quando a gente usa a questão do canteiro, a gente tem que revolver a terra com a enxada, né? Fazer a mistura da adubação. Cada planta vai ter um tipo de adubação, né? E a gente precisa conhecer o tipo da planta para poder adubar corretamente o solo. Fazer o uso do calcário para poder tirar a acidez em excesso do solo, né? Revolver antes de fazer o plantio. E se for no vaso, o vaso a gente tem que tomar um cuidado principal com a drenagem, para não acumular muita água e apodrecer, né, as raízes da nossa planta, ou trazer qualquer outro tipo de doença ali, né, nematóides e coisas do tipo. Né? Uma outra atenção que a gente deve ter no nosso plantio é a rega, que ela não deve ser exagerada, mas não deve ter a ausência dela também, né? Então, e outra coisa importante da rega é os horários que a gente vai fazer. Dê preferência aos horários matinais, né? O horário da manhã, que não tem o sol muito forte, e o final de tarde. Porque o sol forte, o que, que ele acaba fazendo? Ele acaba queimando, né, as nossas plantas. E isso não é legal, a gente quer ter uma planta saudável. O outro ponto, né, e o último ponto que eu vou, né, ressaltar aqui na questão de plantio é a adubação periódica, né, que a gente deve fazer, adubação de manutenção, que a gente fala, que é uma adubação a cada 15 dias. Né, a cada 15 dias nós precisamos fazer a readubação, né, das nossas plantas. Se você tiver nos vasinhos ou na jardineira, né, ou garrafas PETs, né, que a gente vai passar a reutilizar, né, muito desse plástico, né, que é desperdiçado e jogado fora, a adubação nesses recipientes menores, a gente vai colocar o quê? 2 colherzinhas, né, de humus de minhoca a cada 15 dias, para fazer a manutenção de nutrientes das nossas plantas. Agora, um outro cuidado que a gente deve ter é com os nossos visitantes da horta, né? A gente tem aqueles visitantes benéficos, que são os polinizadores, que todo mundo quer ter na horta, né? Que são as abelhas, borboletas, esses aí todo mundo quer ter na horta. Agora, tem uns outros que são denominados pragas, né? São chamados de praga. O que é praga no seu conceito geral, né? A praga é um descontrole do ambiente. Então, se há uma infestação de pragas na sua horta, você tem que identificar primeiro a causa, né? O que motivou, né, aquela infestação na sua horta. Depois disso, um outro cuidado que a gente deve ter, né, já que está infestado, como que a gente vai retirar essas pragas da nossa horta? A gente vai dar preferência, né, à remoção manual. Se caso não for possível, a gente vai usar receitas caseiras ou para repelir ou para exterminar a praga, né? Então, mas sempre dá preferência à remoção manual, você retirar, né, um por um da sua horta e transferir esse animal para um outro local. Né? Se caso não for possível, receitas naturais. E uma outra opção que a gente tem também é afastar, a prevenção, prevenir para que essas pragas não ataquem a nossa horta. E como a gente faz isso? A gente faz o uso das chamadas plantas companheiras, né? As plantas companheiras são plantas que vão ser associadas às outras para repelir, né, esses visitantes indesejados. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês, né? A couve. O que acontece muito na couve? A couve a gente tem muito o ataque de lagartas, né? Da borboleta da couve, que é aquela borboletinha amarela. Como que a gente vai fazer para repelir essas borboletas, né? De botarem os seus ovos na couve e assim nascer as lagartas, né? Essas borboletas, elas não gostam daqueles temperos com um aroma muito marcante, com um aroma muito forte. Então, o que você vai fazer? Você vai fazer o plantio da couve, né, junto com outro tempero associado, né, colocar ali um orégano no pé da couve plantada, né, um tomilho, um alecrim. Isso aí vai afugentar, né, as borboletas que botam os ovos
na folha da couve. E a lesma, eu vou dar um outro exemplo aqui, a lesma. A gente pode fazer o plantio de cebola. A cebola vai afugentar a lesma do seu cultivo de alface, né? É um outro exemplo. E agora, né, depois de tudo isso, comecei a minha horta, né? Já estou ali cultivando. Quais são os benefícios que você vai notar com o passar do tempo, né? Do cultivo da horta. Ah, eu estou cultivando a horta. Quais os benefícios que eu vou poder ter em troca, né? Dessa prática sustentável. A primeira delas é a produção do seu próprio alimento, né? Você vai, além de você produzir o seu próprio alimento, você vai ter alimento fresco ali, né? Na hora, colhido na hora, e vai ser muito mais saudável. Por que ele vai ser saudável? Porque você vai deixar de comprar, né, aquelas hortaliças que vêm da monocultura, né, que é cultivado com uma grande quantidade de agrotóxico. O ser humano, né, em média, consome mais de 8 litros de agrotóxico por dia. Né? Então, é muita coisa que a gente vai estar deixando de consumir, né? Um veneno que a gente vai estar deixando de consumir, é uma grande quantidade. Então, um outro ponto é a proteção do meio ambiente, que você deve estar se perguntando, como que a gente, né, vai proteger o meio ambiente com uma horta dentro da nossa casa? Primeiro, né, você vai enviar menos lixo para os aterros sanitários, porque você vai dar um novo destino àquela garrafa PET que normalmente você colocaria na rua, né, para mandar para o aterro sanitário. E um outro ponto é você vai atrair polinizadores ali para a sua comunidade, para o seu meio. Então, aquela sua pequena horta ali vai estar atraindo polinizadores que vai beneficiar todo o entorno ali da sua comunidade. Um outro ponto é que vai incentivar você a fazer a realização de compostagem doméstica. A compostagem doméstica, né, nada mais é do que você dar um novo destino ao seu resíduo orgânico. Ele passa a virar adubo para suas plantas. Então, de novo aí, o aterro, porque todo o resíduo orgânico que a gente mandaria para o aterro passa aí para o nosso minhocário ou para a nossa compostagem e aquilo, né, se transforma em adubo. Então, o que era lixo passa a ser transformado em vida, né, porque aquilo você transforma o resíduo orgânico em nutriente para sua planta, para a sua atividade de horta, né, horta doméstica. E o último e um dos mais importantes pontos é realizar atividade física e de lazer prazerosa. Isso já é comprovado, né, por muitas pessoas, né, do meio acadêmico, que a atividade de horta ela traz um bem-estar, né, mental para a gente. Isso reflete, né, no nosso físico. Além de ser uma atividade física já por si só, né, porque você tem que mexer com enxada, mexer com terra, né, e tudo isso libera uma sensação de bem-estar no nosso organismo. Que por hoje é isso que eu queria falar para vocês no vídeo. Queria agradecer a atenção de todos, né, e pedir para vocês ficarem atentos, né, que toda semana vai ter um novo vídeo com dicas de horta doméstica. Então, não só para a horta em canteiro, mas como você está reutilizando tudo aquilo que você tem em casa para usar aquele seu pequeno espaço, o pequeno espacinho que você tem ali, um corredorzinho que seja, né, e criar um espaço produtivo para você estar fazendo uma atividade da qual vai trazer um retorno muito grande. Então, fiquem ligados aí que toda semana vai ter um vídeo novo sobre hortas. Muito obrigado pela atenção de todos, fiquem na paz e um abraço.